Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Mês de maio é um mês que celebra também o Dia da Mãe e também é um mês dedicado à saúde mental materna. E no âmbito da campanha Maio Furta Cor, hoje nós trazemos este tema, maternidade atípica, e para falar-nos da maternidade atípica, nós temos Janine Matos, que é uma mãe que está a vivenciar isso mesmo, para deixar-nos lhe ser testemunho sobre o que é isto da maternidade atípica e desafios que ele está a trazer para ser dia a dia familiar e social. Janine, obrigada por ter aceito o nosso convite. Isto de dar a cara, né? Que acho que é um ato de coragem. Muitas vezes mães que te querem dar a cara, não porque as que está sensibilizado com a causa, mas muitas vezes também chega de privacidade, que de meio familiar e exposição de filhos, né? Que muitas vezes não te querer. Portanto, já por aí me tenho que agradecer por ter aceito o nosso convite e estou de hoje a representar esta minoria, não pode dizer assim, porque nunca te ouvi falar muito de maternidade atípica ou de mães atípicas, não é? Sim, sim. Antes de mais, também te agradecer, Denise. Segunda vez, no espaço de menos de uma semana, estou a dar voz a minha situação em particular, mas não te acreditar a uma situação de minoria, sim. Uma minoria que te aumentar. A minoria no sentido de pessoas que te dá cara, digamos assim, mas por trás existe um aumento de mães atípicas na Cabo Verde. E é por isso que também com ganhar essa coragem, moda vou dizer, de dar cara, de falar mais sobre o tema, porque me acho que nunca deve exigir, se nunca mostrar antes nas realidades. Exigir ou sensibilizar, chamamos assim, ou pedir ajuda, se nunca mostrar antes o que é a realidade. Vou começar para apresentar. Meu nome é Janine Matos, tenho 42 anos, minha mãe de 2 crianças, uma pré-adolescente e uma criança de 6 anos que tem diabetes, que foi diagnosticado diabetes há sensivelmente 2 anos e meio. E esse é o motivo que me é designado de mãe atípica. Exatamente, porque se calhar é bom não contextualizar pessoas que te ouviram aos gringos assim, a maternidade atípica, porque tinha gente que está a dizer, por que falar de mãe atípica? Por que dizer maternidade atípica? É um conceito, ele existe e ele tem que ser falado. Tem a ver com toda a maternidade que foge ao comum, ao normal, ou que vulgarmente acontece no processo da maternidade, né? Então, ele tem desafios. Exatamente. Ele é válido pessoas questionar, porque mim também questioná-lo quando me era. E para falar a verdade, questioná-lo até quando passado a ser que nunca estava a aceitar. Portanto, o que é isso de maternidade atípica? O que é isso de uma criança típica? E, de facto, é verdade. Nunca poder classificar de mães normais a normais. Quer dizer, ele é por quê? Porque uma mãe que tem uma criança sem patologia, ele quer ir para médico todo mês. Ele quer passar sem dormir todo mês, todo dia, praticamente toda noite. Ele quer ter preocupações diárias com mãe com filhos com patologia tem. E nem a ver. Minha não é um especialista, minha não é psicóloga nem médica, mas minha é uma pessoa que vive essa realidade, nem a ver a tipicidade de naquela rotina, onde é que me pode passar às vezes 5 noites sem dormir bem, não porque meu filho está com uma doença, uma constipação, um gripe ou uma varicela, porque ele tem uma patologia que está a levar-me a acordar à madrugada para espiar se ele está direito. Tenho que levá-lo para médico 3 em 3 meses. De querer estar com mãe, com filhos sem patologia, que de fazer esse ir ao médico tão certo, regular, tão regular. E toda essa rotina é que está a levar-me a entender o que é mãe atípica. E nunca querer, acho que o conceito não é diminuir a mãe ou distinguir uma mãe normal de uma mãe anormal ou de uma mãe típica, é simplesmente para pessoas entenderem onde é que se enquadram as mães que cuidam de crianças que exigem mais do que uma criança que não tenha patologia. É mais nesse sentido, nem a ver, nem a designação. Janine, me talita ouvi atentamente o que eu te dizendo e me tita perceber que às vezes é preciso ter uma pessoa para nós frente, a viver uma condição diferente, é para cair por ficha. Mas tem 2 filhos também, tem 2 menininhas e me te ficar a pensar, eu já ditos normais, os típicos, né? Nunca sofri nenhuma situação de maternidade atípica, nem os 2 processos, mas ainda assim me a viver com vários desafios do natural crescimento e desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa diferente que vou aprender também a lidar e junto que na questão da maternidade atípica, o dia a dia, acho que, não se me perguntou isto, mas a dificuldade.
poder responder com base num exemplo. Um das minhas melhores amigas, que acompanhamos desde o dia 1, a dizer dia 1 é o dia que Mário foi diagnosticado diabetes, ele tem noção, porque ela é da área, ele tem noção do que é ser mãe atípica e do que é as dificuldades, quais as dificuldades, porque ele está a lidar com pais, ele está a assistir pais pais de crianças atípicas. Só que uma coisa é eu ter noção por eu ser profissional ou por eu ter estudado no manual, outra coisa é eu vivenciar. Há cerca de 3 meses, ele está lá na casa mami, não está a falar. E aquele dia ele vai com sensibilidade diferente à minha causa, não sei por que motivo. Não estava lá a pesar a comida, não estava a pesar a comida, a fazer conta, hoje em dia me fazer com o pé na costa, de fazer conta, de pesar a comida, de fazer que as coisas, de falar a ele, no entanto, aquele dia não está a falar. Ele dizia, Janina, me chegar na casa, dizia meu marido, não agradecer a Deus todo dia para nunca ser pais de crianças atípicas. Porque ele dizia, ele olhava naquele dinâmica, ele ficava a imaginar aquela dinâmica 365 dias para on. Modo-me de dizer, mãe atípica ou uma criança que te requer cuidados mais do que o normal, que tem fim de semana, que tem feriado, que tem folga. Né? Não tem folga de trabalho, mas que tem folga de cuidar de minha filha até ele ganhar aquela independência para ele cuidar dele. E mim, em particular, não tem uma regra. Esse dia é meu. Ele a rotina da mãe atípica também diferencia da patologia, sim, claro, do que a criança requer, porque tem autistas, tem diabéticos, que requer diferentes rotinas, e também dos pais, dos cuidadores, o que podem dar e o que querem dar. Me preferi seguir à risca tudo o que com diabético tem necessidade. Porque minha princípio é, enquanto eu cuidar do meu filho, vou-lhe dar a melhor referência. Quando ele cuidar de si, escolhe o que quer. Não queria dar-lhe um base. Estou muito a pesar tudo coisa. Falando agora de diabetes. Não a pesar ao milímetro. Moda a médica está dizendo, só não peso água. Então, obviamente que ele tem uma rotina mais exaustiva. Minha filha está a comer 5 vezes por dia, básico. Portanto, que as 5 refeições vou poder crer que tudo é pesado. Só não peso o que não se pesa. Água. Então, a rotina ela é uma rotina, sim, exaustiva, porque não é só o físico, é o psicológico, assim, a criatividade de fazer um menu diversificado. Para a criança, para a filha mais velha, o que eu como, ela come, vou acrescentando uma coisa ou outra, por ele ser um pré-adolescente, coisas que nunca tem tal necessidade, mas para a filha diabético, tenho que acrescentar também o fator carboidratos. Balançá-lo. E nem haver, para mim, como mãe de um diabético, que ele parte lá da criatividade na parte da alimentação e aquela rotina noturna é aquele que mais realmente te torna esse processo mais cansativo, digamos assim. Sim, devo imaginar. Vou te falar nos grinhos assim da questão comida, da questão sono e a questão avaliações, porque às tantas haverá uma enfermeira também, né? Vou-te avaliar glicémias, vou-te aplicar insulinas, que mais vou-te fazer? Então, já que nós estudo mãe, em geral, nós é enfermeira, nós é psicóloga, nós é professora, nunca queria desmerecer que a outra mãe, porque seria injusto, porque uma criança te sentir febre, uma criança te sentir gripe, uma criança te apanhar Covid, te apanhar varicela. Então, o que é que me te dizer é que minha enfermeira mais especializada. Exato. Vera, na diabetes. Sim. Portanto, nós tudo mãe não tem um bocadinho de cada função. Daí que é verdade dizer que mãe é aquela função mais completa e a melhor função do mundo, sem dúvida. Não tenho formação. Para contextualizar, desculpa-me, minha filha é seguida na Portugal, por ter dupla nacionalidade. Foi uma opção minha ir de ser pai, fazer seguimento. Ele não é custeado para o Estado, portanto, é o custo privado, em termos de bilhetes, estadia e remédios que nós temos lá, que são os mesmos daqui. Nossa opção foi porque lá a medicina está mais avançada, só por isso. Não tem excelentes profissionais ali, mas a medicina aqui é um bocadinho diferente do que de lá. Lá não está na fase de sensores, de bomba de insulina, que é o pâncreas artificial, que o meu filho já tem, graças a Deus. Portanto, o que é que me está a fazer é que toda vez que não vai, 4 vezes no ano, não tem praticamente formação, deixamos dizer assim. Porque não tenho dúvidas, não apontei as dúvidas, não tenho dúvidas constantes. Aliás, nessa parte de bomba, tem profissionais que têm dúvida, porque ele foi implementado há pouco tempo. Não aprender com companheiro. Tive 1 mês na Portugal de tomar formação.
quer dizer, tomar um dia de formação, assim, em sala, e que os outros 29 dias fui tomar na casa, no desespero mesmo. Porque eles pôs-me na casa, que tinha filho de mão bomba, e mim bate a dizer o que é que se passava e as batas ajudar-me no outro dia. Portanto, ele é uma constante formação. Ele é uma bagagem enorme. Cada vez que vou vai, vou aprender coisas, cada vez que vou para consulta, que vou apoiar, vou dizer, é modo um retrocesso para eu evoluir, vou te entender. E mesmo o facto de me ter bomba agora, fui preciso dar para trás para depois porque tudo o que era antes foi readaptado, digamos assim. Essa é a definição, ok? Não é a definição de eu como mãe cuidadora do meu filho. A bomba é digital. Portanto, ela dá insulina ao meu filho automática, mas tem aquele parte onde é que ele é manual que me tem que dar. Ela sugere e eu dou. É ok, é tudo digital, ok? Mas a bomba é digital, como tudo tecnologia, ele tem falhas. Por exemplo, ele é um kit, a gente chama de kit de infusão. Ele é um prolongador, ele tem um válvula, ele tem um catéter. Nunca saber se dá para perceber o que é, ligado a um dispositivo, como de trocar de lugar 3 em 3 dias, eu, cuidadora. Ontem, 11 horas, ele já dá insulina, 11 horas da noite. Eu tive que dar insulina na caneta. E tive que trocar aquele kit 11 horas da noite. E quando vou fazer troca do kit, vou ter 2 horas para chegar se todo o kit foi bem trocado, porque aquele kit como prolongador pode ter falha, aquele bomba de insulina pode estar de ar, insulina que vai para sangue, aquele válvula pode estar de mal colado no seu corpo. Resumindo e baralhando, sim, vou acabar para ter um cozinha. Vou acabar para ter um cozinha de formação de enfermagem especializado na diabetes. Muito acreditar que sim. Essa dinâmica familiar certamente muda, né, Janine? Porque muito acreditar que desde o momento do diagnóstico, para já, antes de me colocar essa questão, já me perguntou lá no início, quando vou receber esse diagnóstico, que é a primeira pergunta que me devia ter feito, mas é que foi, né, receber esse diagnóstico? E depois de receber esse diagnóstico e entrar nessa dinâmica, vamos dizer, doida, né, de medidas, pesagens, administrações de insulinas, etc, 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 mas é que a dinâmica familiar está a ficar. A Dias me estava pensando nisso, no processo. O primeiro dia foi o pior. Foi do tipo, Deus é zanga de poder que ele. Foi a primeira vez na minha vida que me sentar literalmente na chão chorar, moda no filme. Foi mesmo o desespero total. Muitos mães pais te dizer que nunca estava a poder aquela situação. Não fui internado porque a desconfiança era essa. Mário estava com 400 e qualquer coisa na sangue. Portanto, ele teve que ser internado por causa de cetosidade, para que comprometer outros órgãos, nomeadamente fígado. E foi entrar num mundo desconhecido, nunca sabia nem explicar o nível do desespero. Do desespero de saber que tinha uns dias para aprender a que tinha filhos morrer. É radical, mas foi o sentimento que me tive. Ou seja, eu como mãe sempre tenho a preocupação de manter o filho saudável, de manter o filho com vida, claro, e de tudo o que é que tem a implicar cuidar de uma criança, educação, saúde. Mas quando eu tenho uma criança com patologia que eu desconhecer de todo, acho que a responsabilidade triplica. Com certeza. E termos que sempre fui curiosa na saúde, talvez por ser a neta de um enfermeiro e por ser incutido isso na casa, mas uma coisa é por ser curiosa, mas é uma coisa lá. Ele é um mundo à parte. Bota lá, bota lá, bota espiar aquele mundo, bota tornar bem. Quando este meter dentro daquele mundo, é moda quando bota sensação, é moda quando bota seis de faculdade, que bota aprender, depois bota chegar no primeiro trabalho, bota dizer que aprender nada. Quando bota entrar naquele mundo, bota dizer ele é uma coisa que ele mexe comigo, que minha ansiedade, minha lado materno, mas depois, olha, teve um momento, depois tive um momento que me tive a arregaçar a manga e adaptar, está na mar, não tem que nadar, e a filha, ele é menor, ele tinha na altura nem 3 anos, sim, foi em agosto, ele estava a fazer 3 anos na dezembro, portanto, me tive que adaptar. Mas a parte da responsabilidade de todos o que ele vou dizer, ele foi mais à frente, porque o modo de dizer para cá ver de coisas é diferente. Logo no início, Marta está a tomar insulina, se nunca tem erro, só na almoço. A contagem era diferente.
nunca está a pesar, era nunca poupa oi. Então, ele que tinha rigorosidade, não é porque aqui não se faz isso, é porque foi assim que me foi indicado, talvez no momento inicial. Então, o primeiro impacto da doença em si, em os pais é que tive, porque depois me manda Mário para Portugal, minha mãe bem pescar, para ele vai dar início como diabético, como português diabético, para ele vai dar entrada, deixamos dizer, no sistema de saúde. E a rigorosidade portanto, toda a tecnologia de Portugal, aquele impacto do que é ser diabético, meus pais é que tive, deixamos dizer assim, nessa parte. Me inventei depois quando Mário regressar. E já lá começar a estudar. Lá começar a curso de enfermagem, começar a ler, a pesquisar, a perguntar, enfim, a fazer tudo o que qualquer mãe faria na situação. Exato, então aí já dá para entender um bocadinho daquela segunda pergunta que vou fazer, porque é a questão da dinâmica familiar, como é que fica? Muito acreditar que tudo já deve ter ficado, que orelha em pé, desesperado inicialmente, sim, óbvio, sim, né? Sim. E depois o facto de você ter outros filhos, né? Você tem que gerir os dois. Você tem boa atenção, claro, sempre para Mário, porque ele tem essa condição que te exige um redobrar de atenção, mas você tem aquele outro. Então, essa dinâmica dentro de casa que fica afetado. Ele fica afetado, mas Mário, nesse caso em particular, a atenção do Mário já veio desde criança. Mário tem outra patologia, ainda não diagnosticada a nível neurológico, para falar a verdade. Então, nós tudo, desde o momento em que não detectamos essa possibilidade dessa outra patologia, por causa de ele ter andado tarde, não concentrar nessa situação. Portanto, a dinâmica já me tinha desenvolvido mais ou menos antes de ter sido diagnosticado diabetes. Não que sempre não voltasse para Mário, sempre não dividi em ambos, mas vou acabar sempre a falhar um cozinha, porque é coisas que minha filha me educar sem nenhum tipo de preocupação maior, chamamos assim, a preocupação normal de maternidade. Mário já tem outras questões. Então, aquela diferença já me sugeriu desde o início. Com diabetes, teve mudanças, sim, com certeza, teve mudanças. E chegou a um ponto onde é que não enquadrar a minha filha também, hoje em dia ela já sabe pesar, faz as contas, porque é calculadora também, e como agora Mário está a tomar a maior parte de insulina digital, ela também já lhe dá insulina, porque a insulina da refeição, a máquina não dá automática, nós é que tem que inserir aquele carboidratos para ele fazer aquele cálculo, a máquina fazer o cálculo de insulina que ele está a dar. Portanto, a minha filha também já entrou. A dinâmica é todos a entrarem na dinâmica do Mário. Pois. Mas o Mário também tem que se adaptar à nossa dinâmica. A moda médico está a dizer, nunca poderei agora, por exemplo, fazer refeições religiosamente naquela hora, porque Mário tem que comer naquela hora. Obviamente que ele que poderia passar a hora sem comer, mas ele tem que entrar na nossa dinâmica de comer mais tarde aos domingos, de dormir mais tarde nas férias, ou seja, jantar mais tarde. Enfim, ele tem que ter uma vida de uma criança típica também, ou não? Ele tem que ter dentro de ser rotina de atipicidade, chamamos ele assim, não te tentar também para ele enquadrar no nós, manda não te fazer uma criança também, que está a dizer, quando a partir de 3 meses para começar a pôr-te a dormir de dia com luz aberta, para ele sentir que é dia, é adaptação. É fácil, nem sempre. Então é que muitas vezes me tenho que parar um cozinha e dar à minha filha que está num fase de pré-adolescência. Ou seja, não é fácil. Com problemas existenciais de todos, não tenho que dar uma atenção, não tenho que sair só Mimael e chamar uma hora, minha irmã, e dar uma volta, não tenho que falar a ele, uma conversa só Mimael para me perceber. Sim, mas me estou a achar que também ali tudo pais têm. Quando eles têm mais que um filho, né? Eles têm que às vezes, tem sempre aquele filho que tem tendência que tem exigir mais boa atenção que aquele outro filho, mesmo sem patologia. Acho que sempre tem aquele filho que te exige mais, ou então tem aquele filho que é mais afeiçoado. Tem aqueles que têm personalidade, que te exige bastante mais firme e que ajuda a relaxar um bocadinho mais. Isso é normal. Agora, a questão da tipicidade, a questão de o que foge ao normal é que realmente não quer saber. Sim. Até alguém pôr nos frente, modo hoje ali na minha frente, para dizer-me, para me entender qual que é a boa dificuldade, qual que é desafios que vou ter de viver no dia a dia. E acho que é isso que pessoas me têm a entender. Não que a falar de maternidade atípica ou de mães atípicas porque não tem necessidade de rotular uma determinada camada ou franja da população. Não me é pessoas entender que têm a diversidade e não têm que compreender, né? Acho que é mais por aí. E também tem outra questão, também relacionada com a mãe atípica. A mãe atípica não é só porque a criança é atípica, mas a mãe também, com a tipicidade da criança, ele pode bem virar uma mãe atípica também por ela.
pela saúde mental. A Exatamente. depressão, a exaustão, problemas, tem problemas relacionados com a ansiedade, que te dá às vezes problemas relacionados com o intestino. Tudo isso tem a ver também com a tipicidade de ter uma criança atípica. Portanto, falar de mãe atípica como ele não é mãe atípica, a criança é que tem uma patologia, sim, mas a mãe acaba por levar por tabela. A mãe, o pai, não está mais vincado na mãe porque é mês de maio, mas nunca pode esquecer que tem crianças que criam patias para avós, principalmente na Cabo Verde. Portanto, o cuidador em si, ele pode ter um tipo de tipicidade causada pela toda a conjuntura que leva a cuidar de uma criança típica quando ele tem apoio. Exatamente. O facto de nunca dormir, te ouves, claro que ele te prejudica. Nunca pode bem pôr paninhos quentes dizer a criança que tem a patologia, mas quem cuida da criança? Exatamente. Não tem? Bom, mas tens todo cuidado também. Não estou a continuar essa conversa já, tá bom, Janine? Só para não fazer umas pausas, ele está extremamente interessante, mas não tem compromissos também a assumir, mas para não dar continuidade já. Tá. Não estou a fazer uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje nós tita falamos de maternidade atípica e para continuar essa conversa nós temos testemunho ali de uma mãe da Janine Matos, portanto que tita vivenciar o processo da maternidade atípica. No caso, Janine, só para relembrar telespectadores, nós tita falar de uma criança, do segundo filho, que foi diagnosticado com diabetes e por essa razão a maternidade seguiu um processo ou seguiu uma estrada diferente daquilo que eu tinha pensado. Janine, deixa-me atrever a dizer uma coisa. Antes de não dar continuidade àquela questão da sobrecarga e das complicações físicas e emocionais que você está a explicar-nos anteriormente, e é uma pergunta assim, né? A pessoa tem algum jeito para chegar lá, mas nós, quando não está grávida, independentemente se não tem diagnóstico de alguma alteração durante a gravidez ou não, não te idealiza nos filhos. Mas é que não estou a que ele está a ser, que quem é que ele está a aparecer, o que é que ele está a fazer. Quando ele nascer, não, minha filha está a ser que ali, ele está... E agora, com um diagnóstico que te mostrou que o filho tem uma condição que te vai levar por um caminho talvez um pouco diferente, mas é que te ficar essa idealização enquanto mãe? Ele tive fases, para saber, Denise. Quando soube que Mário era Mário, chorateu porque nem a família que tinha rapaz. Minha pai tive 2 filhas, minha irmã tive um filho, a mim tinha uma filha. Nunca me tive nome para rapaz, porque não compensava que me ter um rapaz. Mário bem sem ser planiote. E quando soube que ele era um rapaz, foi qualquer coisa tipo luz. Então, e o nome Mário vem do meu avô, não do meu pai, como muitos pensam. Me ensinou com minha avó durante a minha gravidez. E minha avó me costuma dizer que é anjo da guarda. Então, o facto de Mário ter sido diagnosticado de diabetes, nunca tive nenhum pensamento que ele não seria a luz que eu sempre soube que ele era. Nunca gosto nem de verbalizar isso, porque como mãe, vou saber, sempre vou-te dizer, te falar como mãe, mas é pura verdade. Ele que diminui nada, sonho, e o que é que saber que Mário também ser. Até porque aquela que é a mensagem que eu queria passar. Por mais que é exaustivo, por mais que se vou bem pensar detalhadamente tudo o que é que abrange ser diabético, a nível de não ter cuidados, o que é que pode bem ser futuras doenças que ele pode bem ter, se ele que cuidar, não tem essa real ideia, não tem esse real, mas a minha foco é no que é que ele também ser realmente, independentemente da condição que ele tem. Ele é uma condição, mas que ele também deixa de brilhar. Portanto, é estranho dizer isso porque tive momentos de desespero e certamente também tem outros porque é um aprendizado na prática, modo de costumar dizer, mas ao mesmo tempo me tem uma certeza que ele também ser uma pessoa realizada em todos os aspectos. E quando vou para a consulta na Portugal, botei a Portugal, porque lá como também mesmo, pode ser que ali também é igual, botei quadros de diabéticos que foi nadador campeão de campeonato de natação, não sei o quê. É isso, é sobre isso. E é sobre isso que me tem ali também. Ou seja, você tem essa condição a bater ou minimizar, digamos assim, o que Mário
pode ser? O que é futuro de Mário? A questão é que Mário que te chama. Às vezes me crê chegar naquele ponto de não de vitimizar, mas de pensar dele que pena, de espiar para Mário, ser luz, ser brilho, ser maneira de ser na vida. Que te chama pensar assim. Ele bem para seguir essa caminhada brilhante. O obstáculo é ser diabético. Há outros que o obstáculo é que tem uma perna, há outros que o obstáculo é ter problemas depressivos, que não são físicos. Ele ser obstáculo é ser diabético, não te contorná-lo. Portanto, nunca te pensar nisso. E quando não te vai pensar nisso, Mário está mostrando que não vale a pena, de uma maneira gentil, de uma maneira suave. Portanto, para mim, essa dica foi um pensamento. Nunca sabia dizer. Colocou essa questão porque vou se calhar agora, nesse momento, vou dizer, teve momentos que vou ficar um bocadinho em baixo, mas vou estar bem resolvida nessa condição, nessa maternidade atípica que vou ter de vivenciar. Mas não tenho mais que se calhar tive naquela fase inicial que já vou passar e que te desesperou e quer saber o que é que te fazer, te apertar a mão na cabeça, é só gritar ou chorar, ainda está naquela fase, né, mais difícil. Então, o que lá está, o facto de eu gostar de do filho e eu querer o melhor para ele e eu estou a alma, vou dizer, ser, né, que está choba abaixo, é que dá força para eu continuar e dizer, não, também fazer melhor, também conseguir melhor para Mário. Se calhar é essa mensagem, talvez, para aqueles mães que podem estar a assistir e te vivenciar algo parecido. A mensagem é essa e me estava a acrescentar. Tive momentos, sim, na primeira fase de não aceitação. Momentos com questionar até Deus. E modo a me dizer há dias, nem depoimento, naquela exposição, Deus, como é soberano, Ele te perdoa nós questionar a existência. A frase Deus terá o que Ele pode com ele, ele é válida, sim. Ele terá o que Ele pode com ele, mas, contudo, não é ser social, não é ter de ajuda. Mas o que é que me estou que mais te passar para essa fase inicial, que nós tudo tive, ninguém quer encarar essa coisa de ânimo leve. Então, que ninguém, para mais espiritualmente evoluído que seja, que te pode passar por essa coisa por ânimo leve, é aceitar, acima de tudo, abraçar a realidade. E isso ele te dá na qualquer fase de vida. Como tem um obstáculo, botou ele que ele é superior a bo, o medo é superior a bo, abraçá-lo, falar a ele, no sentido, a situação, ok, ele é a situação, o que é que pode fazer para contorná-lo, já que nunca pode resolver de todo. Diabetes é crônico, ele te bate a vida toda. Então, maneira que pode lidar com a diabetes, às vezes não te brincar, não te dizer, esse bomba é chato, esse açúcar está muito alto, não te bem contorná-lo. Você tem que contornar com leveza. É fácil fazer isso? Não. Mário tem diabetes só há 2 anos e meio, meninos. Às vezes não ficar a falar desse tema, não ficar a dizer, parece que é a vida toda, de tão que ele é. Mas é só 2 anos e meio, mas foi uma evolução e ele é tão exaustivo ao mesmo tempo que não te pensar que é um processo que já vai há 10 anos. E ele é um processo para a vida toda. Só que nessa fase ali, não tive a viver em conjunto. Moda-me a dizer uma amiga meu que também tem filhos com diabetes, nessa fase ali, moda-se nós também não é diabético. Porquê? O que é que me fazer para Mário Grinha assim? O pesar, o acordar de madrugada para medir açúcar, ou para espiar quanto é que ele tem de açúcar. E todo o processo é uma coisa que daqui a 10 anos ele está a fazer ele só. Ou seja, me dividir a doença com ele. Ele sente os sintomas e eu faço a parte de minimizar, de cuidar da doença, chamamos assim. Sim. Portanto, a mensagem é mesmo aceitar, é acolher as pessoas também, porque quem cuida tem que acolher, moda mãe na pós-parto, que não está focado só naquele bebê. Não focar um cozinha na nós também, porque não tem que pensar que enquanto aquele criança que tiver maturidade para cuidar dele, nós é que tem que cuidar dele e de nós. Então é aceitar, é cuidar, que questionar. É normal questionar, mas dar tempo a tudo. Dar tempo, questionar durante um período, depois parar. Agora, o que eu posso fazer com isso? Como é que eu posso melhorar esta situação? Como é que eu posso ter informação? Informação para, modas de dizer, por exemplo, famílias com pouco recursos, maneiras que podem fazer para alimentar direito um diabético, para dar-lhe... É correr atrás de informação, não é? Informação, formação e, claro, nesses casos, também ajuda
financeira, não é? Porque não saber que remédios, ainda insumos de saúde, outra questão, Janine. insumos de saúde, ele tem seu preço e ele é necessário. Não, aí não te entrar naquela outra questão que me queria fazer já a seguir, mas aquela analogia que vou utilizar para explicar-nos o enfrentar aquele medo, né? Te lembra a moda na mar, né? Ou quando anda bem grande, você tem que entrar dentro dele, porque se vou vigir, ele te apanhou, ele te revoltou, né? Então, esse foi muito... É preciso, né? Falar nessas coisas para as pessoas também entenderem a maneira que esta lida. Mas aí te entra essa questão que vou estar a explicar-nos agora, né? Apoios. E a parte financeira, bom, se calhar não começar lá naquele apoio de amigos e família, porque a maternidade comum, típica, já te afasta muita gente. Porque o menino te dá trabalho, ok? Agora, imaginando a maternidade atípica, que o trabalho é maior, famílias, amigos, né? Acreditar que deveria ser nossa principal rede de apoio, até que ponto? Nunca sabia se você teve essa dificuldade ou não, mas tem gente que às vezes até pai de filhos está embora. Pai de filhos está a largar aquele mãe porque ele quer idealizar um filho com um problema, logo ele também tem que conter aquele problema. Vou ter noção que na nossa realidade isso acontece. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer que seja o caso, mas me dizer, várias coisas acontecem por causa também desta criança que é diferente, né? E a parte financeira que vou tocar ali também, acho que em termos de apoios para famílias, nesse sentido, nunca saber, mas não tenho ideia, mas não. E ainda outra questão, ainda tudo a ver com isso de apoios, tem a ver com, por exemplo, vou ter esta possibilidade, Janine, vou ter essa felicidade de ter um acompanhamento diferente do meu filho, porque ele tem uma cidadania diferente também. Para além da cabo-verdiana, ele tem outro tipo de acompanhamento lá fora. Mas para quem que tem esta possibilidade, pronto, há limitações. Não tem algumas limitações. Nunca tem essa questão desta bomba tão avançada e XPTO, moda Bufits ter nesse momento. Em termos de subsídios também, não saber maneira. Então, outras mulheres que tentam viver esta maternidade atípica que, na verdade, que está com todas estas condições. Não te acreditar que isso deve ter sido muito mais difícil. Foi por isso que até agora nunca tinha dado de cara, no sentido que sempre me está a dizer que minha mãe é amiga, que me sabia que tem filhos com diabetes, nós é mães atípicas privilegiadas. E por causa disso, ele pode levar a outros tipos de comentários, certo? Não está numa sociedade pequenina, onde é que tudo gente coxa tudo gente. Então, o facto de mim ter a oportunidade de custear a cabeça e tinha filhos, porque o Estado português também não paga o bilhete. Aliás, claro. O Estado português, por eles, eu estava lá a viver. Mas nunca tenho trabalho lá. Médica toda hora está a dizer que por eles não estaria lá a viver. Portanto, esse facto te pode retrair um bocadinho na tentada à cara, porque em modo se nós é privilegiada, nunca tinha que falar. Mas depois tem aquela outra parte onde é que não existe privilégio, a rotina noturna e outras coisas que é lá que tem ajuda, é nós, é quem cuida. Não falar nunca poder falar realmente da realidade cabo-verdiana em si, porque nunca tem aquela vivência dia a dia. Modo de dizer, o único impacto que me tive negativo, chamamos assim, ou menos bom, foi quando me chegar no hospital, eles sugeriram-me a comprar os medicamentos para poder deixar aqueles do hospital lá para pessoas com menos capacidade financeira. Foi um susto para mim, porque me dizer que na realidade nunca pensar logo a priori ir para Portugal, nunca saber que queríamos chip. Então, começar a enquadrar no que é que não tem ali. Depois, com o tempo, é que me dizer, não, sendo minha amiga que me dizia que seu filho é diabético, foi diagnosticado um ano antes, ele bate a dar-me informações que me dizia realmente, não, Mário tem que ir para Portugal para ele dar entrada como diabético no sistema português. Quando não tive aquele impacto de não haver medicação e de moer o preço dos medicamentos, mesmo com desconto de NPS, ele causava um gozinho de apreensão, sem dúvida. Mas isso é a única realidade que conviver. Então, nunca queria falar de realidade que nunca vivemos. Saber, por alto, porque me conversar com outras mulheres, me ajudar no que é que me pode naquele parte lá, me saber por alto que sim, que a realidade é dura para quem não tem ajuda financeira, e até onde é que me saber, se me tiver errado, não está a gostar de alguém emendar-me, porque também me querer que ele ajuda, até onde é me saber que até existir um subsídio, pelo menos para mães com crianças com diabetes tipo 1.
até quando me estava a debater por bomba, na Portugal, me tentar saber se me podia ir como evacuado ou alguma coisa, mas como diabetes é tratado na Cabo Verde, e a NPS que te dá ajuda, porque este deduzir que vou trabalhar por opção. É claro que é por opção. Quem não quer o melhor para o filho. Claro. Portanto, nunca saber realmente dizer até que ponto é, mas a realidade está aquém do que se está à espera. E quando falava nisso, nunca tenho a falar de, modo de dizer, alimentação. Um arroz com feijão, um diabético pode comer. Ele tem truques para comer de forma que aquele açúcar que vai para o sangue tudo de uma vez. Portanto, a pessoa que não consegue dar filé mignon à criança, me dá um exemplo, pode dar arroz com feijão, você tem que saber o truque para saber de maneira que o açúcar está chegar ao sangue mais devagar. Mas agora, não ter dinheiro para comprar remédios, não ter assistência, que é a nossa caminhada, como mães atípicas, não estou a falar nossa, como de acreditar que a outra mãe de pensar igual, é naquele base lá, no mínimo, na escola, na educação, nunca tem enfermeiras escolares. Moda vou saber de pagar uma enfermeira privada para dar minha filha insulina na escola, mesmo com a bomba, modo de dizer, quando é horário de refeição, a insulina é dada por alguém, que não pode ser a criança, que é outra exigência de médicos na Portugal. Uma criança, enquanto ele foi maior, se ele tiver 16 anos, ele tem que ser acompanhado por um adulto, criança diabética. Então, a parte nunca tem aquele básico, aquela parte de ter apoio na educação, ter escolas inclusivas, ter saúde que abranja medicamentos naquela farmácia do povo, que há pouco tempo que me soube que existia uma farmácia do povo, nunca sabia, ignorância minha, nunca sabia que tinha. Que lá sim ele é devastador, até porque quando me estava a fazer entrevista para enfermeiras, tive enfermeiras que diziam que muitas crianças acabam por ter crises de diabetes porque não têm insulina para tomar. Logo, têm que comer, às vezes de ficar naquele impasse, ou como, ou até aquele impasse. Não te comer açúcar, te ou nunca te comer, ele pode ter chi. Exatamente. Lá sim, lá me de acreditar, mesmo não tendo vivido essa realidade, não saber, no fundo, nunca querer falar do que nunca saber, do que nunca vivenciar, mas do que tu ouvi falar, lá ele é complicado. E é lá que iniciar a caminhada, não querer sensibilizar a população, porque nós só nunca te consegui. Minha mamãe nunca te consegui, outras mães e outras crianças sozinhas não conseguem. Sensibilizar a população, sensibilizar entidades e quem de direito olhar que não mexer mais de programas apoio, ou de políticas voltadas para apoio de famílias. Exatamente. Nunca mexer o peixe na mão, não mexer daquele cana, não mexer daquele barco, não mexer de um base, porque Mário e outras crianças têm direito a ir para a escola. Eles têm direito à educação, eles têm direito, mas para ir para a escola, eles particularmente eles mexem de um cuidado especial. Eles mexem de uma atenção especial, porque se Mário tiver um hipo na escola, que é açúcar Bosch, se tiver ninguém lá, aquela hora, para dar aquela injeção, ele pode entrar em coma. Então, logo, quando ele tem aquela pessoa, vou-te querer dizer então que ele pode ir para a escola. Indiretamente. Então, vou-te querer dizer que ele mãe para pagar um enfermeiro ou alguém, não tem que ser uma enfermeira, ou alguém que saiba fazer isso para estar lá. Portanto, é mais nesse sentido, de criar uma conjuntura para apoiar crianças de várias patologias. Me falar de diabetes, mas também tem autismo e tem outras patologias, síndrome de Down, que te requerem um coisinha mais de atenção na diferentes meios, chamamos assim. Com certeza. Então, tudo isso que vou dizer hoje, a palavra que assim, passa-me flash na cabeça é disponibilidade. Você tem que ter uma disponibilidade tão grande. Para já, qualquer um de nós tem que ter disponibilidade para ser mãe ou pai de alguém. Porque a partir do momento que vou pôr um menino no mundo, vou ter que ter disponibilidade, vou ter que saber gerir, vou ter que saber ter tempo para ele, não era? Basicamente é isso. Agora, disponibilidade para numa questão de maternidade atípica, acho que é a palavra-chave. Então, na Cabo Verde, boa uma pessoa que está a trabalhar, né? Então, em termos de contexto laboral, mas é que pode conseguir gerir essa questão. Porque se calhar tem empregadores que têm esta facilidade de chegar e de conseguir uma licença, mas há outros que não. Então, mas é outra gerir ser mãe, ser trabalhadora e a viver uma maternidade atípica. Esse é o segundo desafio. O primeiro foi aceitar que eu era uma mãe atípica e que o meu filho era diabético. E o segundo desafio foi conciliar os vários papéis
que um ser humano está tendo uma sociedade versus ser mãe atípica. E vou saber, Denise, chegar a um ponto em que tu passaste a colher a pessoa mais, porque mim sempre fui tão organizada, tão rígida a minha cabeça, sempre querendo fazer mais. Mas quando nunca tinha filhos, mesmo minha filha que não tem nenhuma patologia, era mais simples, não é? Nunca tinha muita responsabilidade a não ser da minha pessoa. A partir do momento que me tive filhos, moia que para me conseguir ser aquele mãe que me está a idealizar para os filhos, me tinha que também que ser um Janine, me tinha que ser mim, pessoa como mulher, me tinha que sentir realizada. Então, começar a abrandar na rigidez que me tem a minha pessoa. E um pacto que me fazer a mim mesmo, que me fazer todo dia, na minha reflexão noturna, é não tenho que fazer tudo, mas o pouco que faço tenho que dar o meu melhor. Ok, tenho consciência que nunca também ser, me poder bem a não conseguir ser uma excelente profissional de carreira, não para a falta de inteligência, mas talvez para a falta de sono. Obviamente, quando me fazer 3 a 4 horas de sono apenas durante 7 dias seguidos, às vezes ter 2 horas de sono profundo, como está a dizer, nunca está a poder produzir a mesma coisa com uma pessoa com a mesma capacidade cognitiva que mim, que dormiu 8 horas. Que lá frustrar-me durante anos, não vou pôr paninhos quentes, porque me saber que me estava a dar menos que a minha capacidade cognitiva. Mas o aprender a acolher a pessoa, mostrar-me que ela é menos que a capacidade cognitiva, mas é o que te pode dar, tendo em conta aquele outro fator, não dormir. Portanto, ele é mais, ele é o máximo. Então, vou perguntar-me, mas é como tu consegui? Nunca sei se me consegui, está a depender da boa perspectiva. Minto já que me consegui, porque como te consegui regular açúcar na filhos, tem onde é que me poder? Porque diabetes te mostra também que às vezes vou-te fazer o certo, ele te dá errado, às vezes vou-te fazer o errado, ele te dá o certo. Não consegui produzir nem a trabalho o suficiente para nunca ter classificação negativa. Não consegui ajudar a minha filha na casa, portanto, como mãe, ajudar na sexta-tarefa e não sei o quê. Não consegui dar a mínima atenção à minha família fora, minha irmã, minhas amigas. Não consegui um bocadinho na cada lado, vou entender? O bocadinho que para mim é o máximo. E quando nunca te consegui, é normal. Às vezes tem pais que têm crianças com patologia que te conseguem dar conta de tudo. É verdade. Não tentar equilibrar, e onde é que tu é que nunca te consegui, porque não foi esforço meu, porque às vezes também nunca poder vitimizar sempre, que a tendência é essa também. A sua mãe atípica, perdoa-me. Não, tive que ele faz lá também, de esconder um bocadinho na minha condição, na minha rotina, para não fazer certas coisas, porque na verdade nunca está a saber lidar com essa questão. Magrinha sim tem consciência que tem coisas que me podem melhorar, não estudo. E para tentar melhorar. Tem pessoas que me podem dar mais atenção, tem coisas que me podem fazer mais para mim, que nunca te fazer. A gente bate bem, a gente com bate o tempo não te bate a gerir, bate a ajustar. Exatamente. Janine, nós conversa foi assim. Foi assim. Nós já fim nós conversa, mas mais uma vez obrigada por vos estar ali. Não só porque vos estar ali hoje é importante, é um cara que pode estar a ser importante para quem que te olha lá na casa, te diz assim, não, essa pessoa, essa figura te retrata exatamente o como te a viver ou mais, né? Então, por aí já foi um ganho, porque certamente mães que te viver esse processo de maternidade atípica, olhando a uma pessoa que te inspirar no sentido de dar cara, falar, porque não tem tendência a esconder. Algo que nunca querer mostrar, não é? Não te esconder, não te ficar com aquele receio de o que a pessoa está a pensar, mas nem que se este vai julgar ou não, né? Numa forma geral, enfim, não te acabar por esconder um bocadinho, nunca te trazer essas questões à tona e também nunca te encontrar soluções. Porque se nunca trazer os problemas, maneira não te vai arranjar estratégia para solucionar. Então, já por aí foi muito bom e por ter aceito nos convites todo ali, né? No meio de tudo isto, acho que foi muito bom as questões que vou levantar ali, por isso me tenho só a agradecer a presença hoje. Comigo te agradecer o convite mais uma vez, Denise. E me esperar que sim, que a mensagem te chegar principalmente para aqueles que ainda estão escondidos. Para lembrares que existe sempre uma luz, sempre, 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 sempre. E que as cateias só, para mais às vezes não te pensar que não te nós só e que só acontece connosco, não. Ele te aconteceu a várias pessoas e me amo da cara hoje, amanhã se calhar te dá outro mãe e por aí adiante. E depois não te encontrar tudo uma companheira e não te caminhar junto, até uma que mãe que não é típica, que é aquela que é o nosso objetivo. Exatamente. É juntar a população
porque de facto as crianças atípicas são os futuros adultos atípicos. Exatamente. Também cuidar do mundo, portanto não mesmo ter cuidado desde agora. Nesse mundo de hoje, com todos os problemas que te somar cada vez diferentes, e principalmente a nível de saúde mental, não estudo é um pouco atípico. Não estudo. Obrigada, Janine. Obrigada, eu. Hoje não falamos outro de maternidade atípica. Modo-me dizer inicialmente, no mês de maio, para além de comemorar o Dia da Mãe, é também um mês que, em termos da campanha Maio Furta Cor, foi dedicada a questões da saúde mental materna. A maternidade atípica, pouco falote, mas que devia. Estou ali na holofotes e, graças a Deus, nesta temporada não tenho maior visibilidade para estas questões, de levar várias dúvidas, vários desafios, vários problemas para as famílias e para a dinâmica das famílias que está a viver nessas adversidades. Mães atípicas, mães a viver maternidades atípicas, que a pessoa esconder, a pessoa dar a cara, a pessoa demonstrar outro problema, porque só assim não está a mostrar as fragilidades, a vulnerabilidade que pode existir e soluções para conseguir ajudar a pessoa exatamente a passar essas dificuldades. Para que as mães típicas, ou seja, que vivem uma maternidade comum, a dita normal, é normal parecer desafios também, como é óbvio num processo de maternidade, mas não tem que parar um bocadinho para não olhar o outro, ter um bocadinho de empatia em relação ao outro, ou que o outro tenta passar e de que forma não poder ajudar sem julgamentos, sem apontar dedos, porque não estudo é ser humano, não estudo que está livre de acontecer determinadas situações ao longo do processo de vida e, portanto, é importante não trazer, não estude nessa caminhada quando a questão é a maternidade. Até o próximo programa e tenha mais saúde. Dona!